Boa tarde, meu nome é Lucas Simão. Agora eu vou falar um pouco sobre conformação plástica e extrusão baseada no artigo sobre a produção de bastões de berílio e titânio e berílio e zircônio e suas caracterizações. Os componentes do grupo são o Diego, o Lucas, que sou eu, o Matheus e a Ianca. E a gente fez um breve sumário para indicar o que vai ser citado no trabalho. Então, primeiramente, a gente vai falar o que são conformações plásticas, tipos de conformação, que a gente vai falar da extrusão, e depois citar o artigo já falado. O que são conformações plásticas? Conformação é o processo mecânico onde se obtém peças através da compressão de metais sólidos em moldes, utilizando a deformação plástica da matéria-prima para o preenchimento das suas cavidades, assim obtendo as peças. O processo pode ou não ser executado com o aquecimento da matéria-prima, assim para facilitar o processo ou para modificar as características mecânicas da peça final. Com a conformação a quente, pode-se conformar peças com menos gasto de energia e não tornando necessário um tratamento térmico, pois a conformação a quente é feita a temperaturas acima do ponto crítico. Logo, a essa temperatura, a estrutura se recristaliza simultaneamente com a deformação sofrida. Na deformação a frio, temos a vantagem de ter um melhor acabamento final da peça, e o material da peça fica encruado. Isso ajuda a aumentar sua resistência mecânica, mas diminui a ductibilidade. Agora vamos falar sobre tipos de conformação, e a gente vai citar a extrusão. Na extrusão, um bloco de metal passa através de um orifício de uma matriz depois de receber uma pressão de um êmbolo. Podemos utilizar alumínio, cobre, aço carbono, entre outros materiais para esse processo, sempre conseguindo seções resistentes e uma boa aparência na superfície, podendo ser feito ou a frio ou a quente. Os materiais, como eu citei mais em cima, os metais mais duros passam por um processo de fundição anteriormente, sendo formado um tarugo de seção circular, sendo aquecido de forma uniforme e assim levados para a câmara de extrusão, onde o pistão faz uma função de exercer a força necessária para que esse material seja conformado. A temperatura de trabalho deve ser a mínima necessária para fornecer ao metal um grau de plasticidade correto, sem que haja oxidação do bloco de metal ou também das ferramentas utilizadas. E a área de redução do material está em um grau de 1:20. No entanto, a seção de 100 centímetros quadrados pode cair para uma secção de 5 centímetros quadrados. Já na extrusão a frio, o material endurece por encruamento durante a deformação. Por que isso acontece? Isso acontece porque os grãos de metal se quebram e assim aumentando as tensões na estrutura, deixando-as mais duras. Mas como já disse, a ductibilidade diminui muito para esses materiais. A extrusão também pode ser feita de duas maneiras, a extrusão direta e a extrusão direta. O que seria a extrusão direta? Um bloco metálico dentro de uma matriz é empurrado por um pistão e esse material forma uma secção menor para esse novo material. Já na extrusão indireta, utiliza-se um êmbolo oco que está ligado à matriz. Assim, este êmbolo empurra a matriz contra o metal, forçando a sair no sentido contrário do movimento da haste, assim formando um novo material. Falando agora um pouco sobre a produção dos bastões de berílio, titânio, berílio, zircônio, por extrusão e pela caracterização, a gente se baseou para falar um pouco disso no artigo que foi citado no começo dos vídeos. E um resumo do trabalho, ele apresenta que os seixos desse berílio eles são fabricados por processo de eletrodo rotativo normalmente, mas que eles conseguiram descobrir um processo mais viável economicamente para a fabricação desses eletrodos, sendo esse processo a extrusão do pó de berílio e do metal que vai ser encapsulado, porque o intuito desse trabalho eram fazer hastes que seriam resultantes em questões de propriedades mecânicas, como com força e plasticidade suficiente, para que elas pudessem ser usadas como esses eletrodos também.
Essa extrusão temperada, né, ela é selecionada a aproximadamente 650 graus Celsius para evitar a geração de fases intermetálicas. Uma vez que se a temperatura for maior, os metais podem fundir e formar essas fases intermetálicas. Essas hastes, eles conseguiram produzir elas em pó misturado de berílio e zircônia e berílio e titânio, em alguns recipientes de paredes duplas. E a extrusora, ela foi extrudando as hastes, ela passava por meio, né, desses recipientes de paredes duplas e através de uma matriz ela extrudava essas hastes. E posterior a isso, houve uma prensagem isostática quente, que foi realizada com o espécime de berílio e titânio, né, para gerar o berílio de titânio especificamente, que é o mais comumente utilizado para as hastes, para os eletrodos, né, como se fossem os eletrodos rotativos. De uma maneira geral, isso é um pouco sobre a extrusão, que é um processo de conformação plástica, e nós agradecemos.